Ricardo Lindemann, presidente da Sociedade Teosófica no Brasil. Ele abordará o tema A Educação como base da construção da cidadania mundial. É um prazer estar novamente em Campina Grande e ver como tem crescido esse movimento pela nova consciência, porque ele realmente é um exemplo a ser seguido pelo mundo inteiro. Esse evento tão singular, com um espírito tão espontaneamente teosófico. Meus queridos, vocês devem saber que a senhora Blavatsky é a vovó fundadora da nova era, né? E, portanto, é uma responsabilidade difícil falar em nome da Sociedade Teosófica numa ocasião como essa. E eu até vi uma homenagem a ela aqui, dizendo que especificamente o sonho de tornar-se um Deus tornou-se bem influente na nossa sociedade graças à mãe da teosofia, Helena Blavatsky. Eu acrescentaria da teosofia moderna, porque a teosofia antiga de Plotino, Amônio Sacas, já existe desde o século III da nossa nova era, né? Conhecida como uma das fundadoras do movimento da nova era. Essa ideia é realmente muito importante, esse sonho do homem tornar-se um Deus. Ele é para nós um ponto fundamental, justamente porque até mesmo Jesus disse isso. Vocês devem lembrar talvez daquela passagem em João 10, 34, quando a Escritura diz que ele teria dito, citando o Salmo 82, 6, portanto ele estava referindo às Escrituras judaicas: não está escrito na vossa Escritura, sois deuses? Dizem que porque ele citou essa questão, aliás, antes ele tinha dito em João 10, 30, eu e o Pai somos um. Parece que essa ideia foi considerada blasfema naquela época e quiseram apedrejar Jesus. Em outra ocasião, parece que ele disse, antes de Abraão ser, eu sou, e de novo quiseram apedrejá-lo, porque como que um jovem de 30 anos poderia ser mais antigo do que Abraão? E é interessante que essa história às vezes se repete, não é bem compreendida, mas a essência de todas as religiões fala de que há uma essência divina no coração humano, e nós não abdicamos de dizer, como Jesus dizia, que todos nós somos deuses. Mais do que isso, ele nos deixou uma promessa naquela que eu confesso crer ser a mais linda passagem de toda a Bíblia. Eu até gostaria que os estudiosos anotassem para olhar em casa, porque é João 14, 20. Para mim não há nada mais lindo na Bíblia inteira do que João 14, 20. Ele disse, naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Portanto, ele não disse apenas que ele e o Pai eram um, como se fosse uma coisa, algo assim, se poderia dizer, pessoal, mas deixa assim uma promessa que em algum dia todos nós descobriremos que essa grandeza é universal, que todos nós fazemos parte de uma vida una, de uma unidade universal.
E por isso ele insistia, e eu volto a citar João 10:34, não está escrito na vossa escritura, eu disse, vós sois deuses. Ele chega a dizer também, sede, pois, perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Então, essas indicativas nos dão a certeza de que Jesus concordaria conosco em dizer, se esse é o espírito da nova era, que todos nós somos deuses. Agora, até chegarmos à plena manifestação dessa nossa divindade interior, isto às vezes exige de nós um certo percurso, uma certa jornada de amadurecimento na escola da vida, e por isso nós escolhemos esse tema da educação, porque provavelmente nós viemos a esse mundo para sermos educados na escola da vida. E é para isso, creio, por isso nós estamos aqui hoje. E era o próprio apóstolo Paulo que também reforçava isso em Efésios 4:13, quando dizia, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à plena medida da estatura do Cristo, e não me parece seja pouca coisa, ou um deusinho menor, a plena medida da estatura do Cristo, e por isso não me parece que seja possível fazer isso apenas num trajeto de uns 70, 80 anos, com muita sorte 90, raramente alguém aqui tem um parente com 100 anos de idade. Temos um, vocês vejam que para esse salão, salvo a minha visão está ofuscada, não é muito comum alguém chegar à casa dos 100 anos. Então, meus queridos, me parece difícil numa trajetória tão curta chegar à plena medida da estatura do Cristo. E me parece muito importante que nós encaremos esse processo evolutivo à luz da sua grandeza. E em Mateus 5:40 vocês podem encontrar aquela passagem que diz que o discípulo é menor que o mestre, mas quando o discípulo se torna perfeito, ele se torna igual ao mestre. Essas passagens não costumam ser muito citadas na tradição bíblica, porque elas caracterizam uma interpretação diferente da tradicional. E, mais do que nada, se nós formos procurar aqui, por exemplo, aquela passagem, se não me equivoco, em Coríntios, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Sabedoria de Deus, no original desse texto, a carta aos Coríntios foi escrita em grego, nós entendemos que houve uma tradução não muito boa nessa edição, como na maioria. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, sabedoria de Deus é uma má tradução de teosofia, que é uma palavra grega, a qual nós estamos fazendo referência. Algumas pessoas têm medo de ocultismo, mas essa passagem bíblica fala de ocultismo, fala de uma sabedoria oculta em mistério. Vou ler de novo. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus deu antes dos séculos para a nossa glória. Então nós estamos nos referindo à essência comum de todas as religiões, àquele coração de onde todas as religiões vieram, ou, se vocês me permitirem, que todas as religiões têm em comum, que é o seu lado oculto,
que é o seu coração essencial. Alguns resistem a isso, acabamos de citar uma passagem bíblica, existe outra da tradição cristã atribuída ao próprio Cristo, para quem acha que Paulo pode ter se equivocado. Em Marcos 4:11, Jesus dizia aos seus discípulos, quando o interrogaram: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, e não se convertam e não lhes sejam perdoados os pecados. Uma passagem que alguns consideram muito misteriosa, provavelmente poucos de vocês ouviram, porque as passagens misteriosas da Bíblia não costumam ser frequentemente recitadas.